Será que eu vou mancar após a prótese quadril? Olá, eu sou o Dr. Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril e em ossos e cartilagem. Através de toda a minha experiência médica adquirida internacionalmente e como palestrante, instrutor e cirurgião, eu trago as melhores e mais recentes informações para que as pessoas aprendam sobre seus problemas e tratamentos existentes. E nesse vídeo vamos falar sobre quais as principais causas de uma pessoa mancar devido ao seu problema de quadril e se essa causa pode ser corrigida e melhorada com a cirurgia de prótese de quadril. Fica até o final, pois através desse vídeo, além de compreender por que as pessoas mancam, você também poderá saber como evitar que isso ocorra após a prótese quadril. E no final eu vou dar dicas muito importantes para que você faça as melhores escolhas e diminua muito a chance de mancar após a cirurgia de prótese quadril. Então, eu vou mancar após a cirurgia do quadril? Essa é uma pergunta super comum no consultório e também nas redes sociais. Aliás, eu digo mais, esse é um medo muito comum. E um medo muito grande, em especial nas mulheres, ou qualquer pessoa, na verdade. Algumas pessoas têm pavor de serem vistas como um deficiente por estarem mancando, ou até mesmo ficam muito chateadas quando outras pessoas perguntam por que você está mancando. Esse medo de ser visto como um deficiente físico, inclusive impede muitas pessoas de usar muleta ou bengala, mesmo que fosse de uma forma temporária. E é um daqueles preconceitos muito arraigados na nossa cultura, infelizmente. E isso é completamente compreensível. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, começando com a seguinte pergunta: por que a pessoa com desgaste de quadril manca? As pessoas podem mancar ou claudicar, que é o termo médico, por diversas razões. No caso de pacientes com artrose de quadril, o mais comum é a pessoa mancar por dor, rigidez na articulação, fraqueza muscular e, por último, pelo encurtamento da perna. Essas são as principais razões para uma pessoa mancar por causa do quadril. Então, dor, rigidez, fraqueza muscular, encurtamento. E tem uma quinta causa que seriam alterações do posicionamento da bacia por causa da coluna. Essa parte do posicionamento da bacia com a coluna, isso sozinho requer um vídeo inteiro. Mas hoje vamos focar nas principais causas, então, por que uma pessoa manca pela artrose do quadril e depois a gente vai ver, depois da cirurgia, o que pode acontecer e o que pode ser feito. Então vamos começar pela rigidez. O desgaste da cartilagem do quadril causa um aumento progressivo do atrito dessa articulação, e isso se traduz para o paciente em forma de rigidez articular. Ou seja, o paciente sente que o quadril está ficando travado. No início, o paciente até percebe que na medida que o corpo aquece um pouco, o quadril fica mais solto, mais fácil de movimentar. Mas no dia seguinte, ou após o corpo esfriar, a rigidez retorna. E muitas vezes retorna com dor maior do que estava antes. No início, a rigidez é apenas uma sensação subjetiva. O paciente sente que está um pouquinho mais difícil de movimentar, mas se formos medir a quantidade de movimento do paciente, a gente vai ver até que essa quantidade de movimento está bem próximo do normal ou minimamente alterada. Mas nesse ponto, o paciente já pode começar a mancar. Às vezes a pessoa não nota, mas outras pessoas dizem para ele: olha, fulano, você está mancando, o que aconteceu? Alguém de vocês já passou por isso? Já me avisa aqui nos comentários se alguém de vocês já passou por a situação de outros dizerem que vocês estão mancando. Imagine a seguinte situação: uma engrenagem que está enferrujada ou uma engrenagem que está faltando lubrificação. A máquina ou a pessoa vai sentir uma resistência para movimentar essa engrenagem, mas ela ainda movimenta e não trava. Nesse início, a pessoa até consegue praticar uma atividade física, mas no dia seguinte fica com dor e às vezes precisa tomar medicação para aliviar os sintomas, muitas vezes uso de medicações anti-inflamatórias. Depois desse estágio, o quadril começa realmente a diminuir a quantidade de movimento. A amplitude de movimento começa a diminuir. Alguns exemplos de que isso está acontecendo são: o paciente fica com dificuldade de cruzar as pernas, sentar no chão, cortar as unhas dos pés, colocar meias e sapatos, ou sentar tipo índio no chão, entrar e sair do carro,
levantar depois de muito tempo que está sentado. Nesse momento, o paciente já está mancando bastante e de forma bem perceptível. Interessante que o mancar, ou melhor dizendo, claudicar devido à rigidez, ele é um mecanismo compensatório, onde o paciente começa a utilizar outras articulações adjacentes para compensar a alteração do quadril. Obviamente, essas compensações começam a sobrecarregar a coluna lombar, a articulação sacroiliaca, o joelho do mesmo lado do quadril afetado, o quadril e o joelho do lado oposto também começam a ficar sobrecarregados. Olhem só como a rigidez de uma única articulação começa a impactar na vida da pessoa. Agora vamos para uma segunda causa mais comum de mancar de um paciente com artrose no quadril. Mas antes de falar nisso, eu já peço para que você curta o vídeo, compartilhe com alguém que você acredita que pode se beneficiar com esse conteúdo, e apenas uma pequena retribuição que eu peço para vocês em troca desse conteúdo maravilhoso que eu me dedico e produzo para vocês. Então eu já aviso que é muito importante você ficar até o final do vídeo, porque eu vou dar dicas de como não mancar após a prótese do quadril, que foi um dos motivos aqui que a gente começou a falar. Então, dor é a segunda causa mais comum de mancar ou claudicar de uma pessoa que tem artrose no quadril. Sim, a dor faz a pessoa mancar, mesmo que não seja muito intensa. No início dos sintomas, a pessoa começa a simplesmente encurtar o passo do lado que tem artrose, simplesmente por um desconforto, mas isso ocorre de forma automática, mesmo sem perceber. Como o passo do lado do quadril doloroso é mais curto, dura menos tempo, quem olha a pessoa caminhando repara que ela está mancando. Interessante que a dor também influencia em outro mecanismo que faz com que a pessoa manque, é a fraqueza muscular. Especialmente a fraqueza do glúteo médio e glúteo mínimo, que são músculos que comandam o quadril. E agora já estamos passando para a terceira causa da pessoa mancar, né? Que é justamente a fraqueza muscular. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo na fraqueza muscular. O glúteo médio e o glúteo mínimo são dois músculos muito importantes para a pessoa não mancar ao caminhar, porque eles é que estabilizam a bacia do paciente para que ela não caia durante o passo. Quando a pelve cai durante um passo, inclusive a gente chama isso de um sinal médico, que é o sinal de Trendelenburg, que significa uma insuficiência, especialmente do glúteo médio. Então vejam só, a dor também piora a força muscular. E com o passar do tempo, a rigidez também piora a força muscular. E se a pessoa evita movimentar a articulação que está com dor, a atrofia muscular vai piorar. Percebam que vai se formando um círculo vicioso de rigidez, dor e fraqueza muscular. Então a pessoa vai piorando progressivamente na medida que esse quadro vai evoluindo. Agora vamos ver como que ocorre o encurtamento da perna em si. Como que a perna pode diminuir de tamanho? Na medida que o desgaste da cartilagem avança, começa a ocorrer também o desgaste ósseo. Isso já representa um estágio de artrose mais avançado, porque o osso começou a mudar o seu formato. O osso começou a sofrer danos estruturais importantes. E é importante ressaltar que se a pessoa ficar adiando a cirurgia da prótese, às custas de um grande encurtamento da perna, de danos avançados no osso da bacia e da cabeça do fêmur, isso pode prejudicar inclusive a durabilidade de uma prótese futura. Então é bem importante levar isso em consideração para decidir qual é o momento certo da cirurgia. Imagine a seguinte situação: você adia a prótese por 5 anos, mas esse adiamento foi às custas de sofrimento de dor e de limitações físicas. Por exemplo, você deixou de fazer atividade física, deixou de fazer passeios, caminhar na praia, mesmo caminhadas no mesmo plano, convívio com familiares, filhos, netos, sobrinhos. Então você adiou 5 anos a prótese, mas teve muitas perdas. E são perdas até difíceis de mensurar. Só isso já seria motivo suficiente para não ficar sofrendo em vão. Mas agora vem a notícia pior. Esses 5 anos que você adiou a cirurgia de prótese
pode ter causado danos estruturais ósseos, que podem diminuir a durabilidade da própria prótese. Então, aquela recomendação de quanto mais tarde na vida colocar a prótese, melhor, não é bem assim. Pode ser que você esteja adiando 5 anos, mas está contribuindo para que sua prótese dure 5 anos a menos também. Como evitar isso? A medicina individualizada, acompanhando o paciente para que não deixe chegar nessa situação. Então, o que a gente viu até aqui? É que a rigidez articular, a dor, a fraqueza muscular e o comprimento total da perna são os principais fatores que fazem com que a pessoa que tem artrose manque, ou melhor dizendo, que ela claudie antes da cirurgia da prótese de quadril. Ok, doutor Guzmão, eu entendi tudo isso, mas eu quero saber depois da cirurgia. Como que fica? O que vai acontecer? Primeiro ponto é que a pessoa precisa analisar o seguinte: você já está mancando agora? Porque se você já está mancando agora e com dor, após a cirurgia da prótese, você tem muito a melhorar. É difícil entender o medo desproporcional de mancar após a cirurgia e a pessoa usa esse medo para evitar a cirurgia. Só que nesse exato momento a pessoa já está mancando e ainda por cima tem dor. Então, com a cirurgia de prótese do quadril, a gente consegue corrigir a dor do paciente, o comprimento da perna, que tem o desgaste, e a rigidez articular. Isso já melhora quase que de imediato a maioria das causas da pessoa estar mancando. Mas é claro que nosso corpo ainda vai precisar se adaptar à sua nova articulação. A articulação que agora é biônica. E esse termo é interessante que os pacientes costumam utilizar para aliviar a tensão relacionada a uma cirurgia de prótese quadril. E sinceramente, me parece um termo bem simpático. E me conta assim, para vocês, aqui nos comentários, para vocês, esse termo parece um termo agradável ou parece um termo ofensivo? Então já comentem a opinião sobre o termo biônico. Mas vamos voltar para o assunto principal antes que eu me perca por aqui. Essa adaptação inclui a coluna lombar se reequilibrar quanto ao novo funcionamento do quadril. Assim como as articulações, como os joelhos, o quadril oposto, também precisam se adaptar. Mas mesmo com a correção da dor, do comprimento e da rigidez, ainda falta um elemento muito importante para a pessoa não mancar. Falta a força muscular. Os músculos que comandam o quadril ficaram atrofiados por muito tempo. E agora eles poderão se exercitar novamente e voltar a sua força para comandar o quadril de forma adequada. Existe um mecanismo interessante que, quando uma articulação está causando dor e estímulo doloroso através do nervo que leva essa informação para o nosso cérebro, forma uma inibição reflexa da musculatura, especialmente daquela musculatura que comanda aquela articulação. Então a própria dor, através de um arco reflexo neural, também inibe a musculatura, além do fato da pessoa voluntariamente deixar de movimentar aquela articulação ao mesmo tempo. Então o que a gente viu até aqui? A gente viu que as 4 causas mais comuns da pessoa mancar por culpa do quadril podem ser corrigidas em um pós-operatório de prótese quadril. Dessas 4 causas, a fraqueza muscular é a que mais demora para melhorar, já que depende de fisioterapia, exercícios no pós-operatório. E a gente também viu que, após a cirurgia, a coluna e outras articulações também passam por um processo de adaptação que pode demorar um pouco para que ocorra de uma forma completa. Dito tudo isso, eu posso dizer que na imensa maioria das situações a pessoa não vai mancar após a prótese de quadril. Mas é claro que sempre existem situações individuais que precisam ser consideradas. Porque algumas vezes a pessoa faz a prótese por um desgaste simples e sem grandes alterações da arquitetura do quadril, e outras vezes o quadril está muito alterado, necessitando cirurgias mais complexas e mais demoradas e, consequentemente, uma recuperação também muito diferente de uma artrose simples. Agora vem o bônus que eu comentei para ajudar você a não mancar depois da prótese do quadril. Mas antes disso, já peço para você, se inscreva aqui no canal,
curta o vídeo, porque isso é um ato de amor para o próximo, porque dessa maneira você ajuda com que o vídeo chegue a quem está procurando sobre esse assunto, assim como você encontrou esse vídeo, outras pessoas vão poder encontrar também. E como diminuir a chance de mancar após uma prótese de quadril? O mais importante é você selecionar um médico que seja especialista em quadril e muito acostumado com esse tipo de cirurgia. Obviamente, isso aumenta muito a chance que o médico realize todas as correções necessárias para o seu quadril funcionar de uma forma perfeita. 2. Escolha de um implante que possa reproduzir a sua anatomia original da maneira mais perfeita possível. Claro que nesse caso, quem fará a escolha é o cirurgião, mas eu acho muito importante isso ser comentado, pois não adianta o paciente desejar um tipo de implante específico se esse implante não é capaz de resolver o problema de uma forma completa do paciente. Mas isso deve ser discutido com o seu médico de uma forma extensa antes da cirurgia. 3. Planejamento. É muito importante que a sua cirurgia seja planejada antes de ser realizada, para antecipar todas as correções necessárias e não ter nenhuma surpresa durante a cirurgia. Então você já pode discutir isso antes com o seu médico, o seu cirurgião, e através do planejamento podemos escolher também o tamanho final do membro inferior, assim como a tensão muscular dos glúteos através de ajustes do offset. Você pode não saber o que é isso, mas o seu cirurgião tem que saber exatamente como corrigir essas alterações. 4. Tente manter uma flexibilidade mínima, mas sem causar mais dor. Tente manter o movimento do quadril, do joelho e da coluna. Isso vai ser importante para a sua recuperação. Quanto mais rigidez antes da cirurgia, mais difícil vai ser a sua recuperação. A flexibilidade da coluna lombar também é muito importante para ser trabalhada, especialmente se você tiver diferenças de comprimento entre os membros inferiores. 5. Tente manter a força muscular. Eu sei que em muitos casos o paciente está com dor e dificuldade até de se movimentar, mas praticamente todos conseguem fazer exercícios chamados isométricos para a musculatura que está em torno do quadril e do core. Se você não sabe o que é isso, não tem importância, mas é importante você falar com um fisioterapeuta ou um profissional de educação física para que ele ajude a escolher os melhores exercícios para você. 6. Escolha um ótimo hospital. Essa cirurgia é importante demais para você. Escolha junto com um médico um hospital de confiança para ter o maior sucesso na cirurgia. E pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo e já confere esses outros vídeos que eu tenho aqui para vocês, que vão ser extremamente importantes para você entender mais sobre o quadril. Até mais!